No último domingo, o Parnaíba Esporte Clube esteve no Estádio da Colina, em Manaus, Amazonas, para o jogo da volta da segunda fase do Brasileirão da Série D 2023, entre Nacional de Manaus e Parnaíba Esporte Clube do Piauí. Vamos à escalação do Nacional de Manaus, que contou com o goleirão Jonathan, na zaga tínhamos Clayton e Davi, nas alas tínhamos Paulinho e Ícaro, Gilmar e Ítalo, com H. E como volante tínhamos o Ítalo com I. E no ataque tínhamos Gabriel Davis, Ceará e Sacramento. Esse foi o time de João Carlos Cavalo. O Parnaíba vinha com a mesma formação do jogo passado, contando com goleirão Cris, na zaga Renan e Gilmar Bahia, nas alas Dedê e Elvis, Marcelo e Guilherme Teixeira. Paulinho P10 como volante e no ataque Caquim, Rafael Chuca e Felipe Alisson. Esse foi o time de Oliveira Canidé. O Parnaíba tinha todas as chances de se classificar, mas pegou um gol logo aos 5 minutos de jogo, após uma saída desnecessária do goleirão Cris, que deixa o gol escancarado para Sacramento receber e chutar para o fundo das redes do Tubarão, dando assim ânimo ao Nacional de Manaus. O segundo gol do time do Nacional veio após um cruzamento onde o Ceará estava sozinho sem marcação, com toda a liberdade para chutar no cantinho do goleirão Cris. E para fechar o placar, uma lambança na zaga do Parnaíba, que não conseguiu conter o ataque do Nacional, com a bola sobrando para Ceará, que chutou no ângulo do goleirão Cris, acabando assim com o sonho do Parnaíba de se classificar para as oitavas de finais. Pois o jogo terminou assim mesmo, 3 para o Nacional de Manaus, 0 para o Parnaíba, com o Nacional classificado para as oitavas de finais. Vamos então aos resultados da segunda fase de acordo com o chaveamento, onde na chave 2 o Bahia de Feira de Santana se classificou mesmo após perder por 1-0 fora de casa para o Potiguar de Mossoró e em casa vencendo por 1-0, agregando 1-1 no placar geral, levando aos pênaltis e vencendo por 7-6, onde enfrentará o Nacional de Manaus, que passou pelo Parnaíba do Piauí mesmo após perdendo por 2-0 fora de casa, pois em casa venceu por 3-0, agregando 3-2 no placar geral e se classificando. Na chave 3, o Atlético Cearense se classificou após empatar em 1-1 fora de casa com a Águia de Marabá do Pará e vencer por 3-0 em casa, agregando 4-1 no placar geral e se classificando, onde enfrentará o Souza da Paraíba, que passou pelo Falcão de Sergipe, empatando em 1-1 fora de casa e vencendo por 2-1 em casa, agregando 3-2 no placar geral e se classificando. Na chave 6, o classificado foi o Nacional de Patos da Paraíba, que mesmo perdendo por 1-0 fora de casa para o Asa de Arapiraca, venceu por 3-1 em casa, agregando 3-2 no placar geral e se classificando, onde enfrentará o Ferroviário do Ceará, que passou pelo Princesa dos Solimões, empatando em 1-1 fora de casa e vencendo por 3-0 em casa, agregando 4-1 no placar geral e se classificando. O classificado da chave 7 foi o Maranhão Atlético Clube, que eliminou a Tuna Luso Brasileira, mesmo perdendo em casa por 3-2. Fora de casa venceu por 1-0, agregando 3-3 no placar geral e se classificando após cobranças de pênaltis por 5-4, onde enfrentará nas oitavas de finais o time do Retrô, que eliminou o Pacajus do Ceará, após vencer por 2-1 fora de casa e 2-1 em casa, agregando 4-2 no placar geral e se classificando. Na chave 10, o classificado foi o time do Caxias do Sul, que eliminou a Inter de Limeira de São Paulo, após vencer por 1-0 fora de casa e empatar em 1-1 em casa, agregando 2-1 no placar geral e se classificando. O Caxias enfrentará o time do Ceilândia de Brasília, que se classificou eliminando o time do Vitória do Espírito Santo, mesmo perdendo por 1-0 fora de casa. Em casa, goleou por 3-0, agregando 3-1 no placar geral e se classificando. Na chave 12, tivemos o Patrocinense se classificando em cima do Brasil de Pelotas, após empatar em 0-0 fora de casa e vencer por 2-1 jogando em casa, eliminando assim o Chavante. A Patrocinense enfrentará a Portuguesa Carioca,
que se classificou após eliminar o Operário de Várzea Grande do Mato Grosso, após perder por 1-0 fora de casa e golear por 4-0 em casa, agregando 4-1 no placar geral e se classificando. Na chave 14 tivemos uma surpresa. O Camboriú se classificou após empatar em 0-0 em casa, empatar em 1-1 fora de casa, agregando 1-1 no placar geral e vencendo por 6-5 nos pênaltis. O Camboriú enfrentará o time do Atlético Clube de Minas Gerais, que eliminou o Brasiliense após vencer por 2-0 fora de casa e empatar em 0-0 jogando em casa, agregando 2-0 no placar geral e se classificando. E para finalizar, no grupo 16 tivemos a Ferroviária de Araraquara se classificando após eliminar o Hercílio Luz, empatando em 1-1 em casa, empatando em 2-2 fora de casa, agregando 3-3 no placar geral e vencendo por 4-2 nos pênaltis. A Ferroviária vai enfrentar o Anápolis de Goiás, que eliminou o Democrata de Governador Valadares de Minas Gerais. Então, os confrontos das oitavas de finais do Brasileirão da Série D 2023 ficaram assim. O Bahia de Feira de Santana da Bahia enfrentará o Nacional do Amazonas. O Atlético Cearense enfrentará o Souza da Paraíba. O Ferroviário do Ceará enfrentará o Nacional de Patos da Paraíba. O Maranhão Atlético Clube enfrentará o Retrô de Pernambuco. O Ceilândia de Brasília enfrentará o Caxias do Sul do Rio Grande do Sul. A Portuguesa Carioca do Rio de Janeiro enfrentará a Patrocinense de Minas Gerais. O Atlético Clube de Minas Gerais enfrentará o Camboriú de Santa Catarina. A Ferroviária de São Paulo enfrentará o Anápolis de Goiás.